Sejam muito bem-vindas a mais uma live. Hoje, dia de dupla de lives. A gente vai fazer essa live agora, falando sobre a animação, né? O filme Divertidamente, a conexão com a nossa vida. Vou trazer algumas informações, alguns insights aqui para você. E à noite, a gente também tem uma live. A gente vai falar sobre fechar... Voltamos. Então, à noite, gente, a gente vai falar sobre fechar ciclos. E quando eu falo ciclos, não é só sobre relações. É sobre carreira, sobre projetos. A gente vai falar sobre tudo isso. Silvia, Tami, Conceição, Aline, sejam muito bem-vindas. Me fala se vocês me veem e me ouvem bem, por favor. Deixa eu colocar aqui o tema da live, para que quem for chegando saiba sobre o que a gente está falando. Não sei se cortou, porque tinha dado uma travada, então vou falar aqui de novo, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre o Divertidamente, sobre a conexão dessas informações e dessas emoções com a nossa vida, com a nossa carreira, né, como um todo. E à noite, hoje à noite, às 9h30 da noite, a gente vai falar então sobre fechar ciclos, sobre a importância da gente fechar ciclos emocionalmente falando, porque muitas vezes a gente fecha um ciclo racionalmente falando, por exemplo, vou sair dessa empresa, vou fazer uma transição de carreira, vou ter meu negócio próprio. E aí, se emocionalmente você não fechou esse ciclo, se existe algum tipo de mágoa, de peso, enfim, com relação a isso, é como se, dando exemplo da carreira, né? É como se você seguisse essa carreira, mas continuasse carregando pesos lá de trás, tá? Isso vale também com relação às nossas relações, a projetos que muitas vezes estão aí na gaveta e você fica, e se eu tivesse feito, e se, então é como se você fosse acumulando um monte de coisas e é onde fica pesado demais, é onde você não se conecta com o fluxo da vida. Mas a gente vai falar sobre isso à noite, tá? Às 9h30. Hoje a gente vai... Essa live agora do almoço é para realmente bater um papo, para eu trazer um pouquinho desse olhar adulto, né, para o Divertidamente. Mesmo que você ainda não tenha assistido ao segundo, não tem problema, não vou dar spoilers absurdos aqui que vai fazer você perder a surpresa do que vai assistir, mas eu achei importante fazer essa live, inclusive para quem não assistiu, para prestar atenção em alguns pontos que eu vou trazer aqui, e para quem já assistiu, para puxar aí na memória, né, porque estreou faz pouco tempo, então você tá aí fresco na sua memória, puxar aí na memória o que você assistiu e conectar com o que eu vou falar, tá bom? Me fala se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. E bora lá, que aqui vai ser direto ao ponto, vai ser uma live realmente mais rápida e à noite a gente tem uma live ainda mais profunda, então já coloca aí na sua agenda, hoje às 9h30 da noite, tá? A gente tava com... Essa live era pra ter acontecido na semana passada, mas tava com um monte de coisa pra resolver do lado de cá e decidi respeitar e fazer a live essa semana pra realmente entregar o conteúdo da forma que eu gosto. Por isso que a gente tá tendo 2 lives hoje, tá? Então vamos lá, gente. O Divertidamente, né, essa animação que tá todo mundo falando, todo mundo postando, eu vejo que tem gente postando alguns trechos da animação. Ela é muito legal, né, quando a gente olha, porque eu vejo, principalmente no mundo que a gente vive hoje, com tanta informação, com tantas coisas, de gerações que nós viemos, né, de situações que nós vivemos, em que muitas vezes a gente foi aprendendo ao invés de aprender a lidar com as nossas emoções, a engolir o choro, a anestesiar nossas emoções, a passar o dia apagando incêndio e esquecendo de olhar para nós, que é tão importante, né? E muitas vezes desvalorizando esse olhar. E eu vejo que... E vai compartilhando aqui comigo o que vocês acham também, porque o intuito dessa live realmente ser um bate-papo. E eu vejo que o Divertidamente, ele traz para nós justamente esse olhar de entender que aqui dentro, né, não é só no mental, mas principalmente no nosso coração, que aqui dentro de nós existem várias informações, existe realmente um painel de controle, e que se você não souber lidar, é como se você tivesse um celular de última geração e só soubesse fazer ligações, com tantas funcionalidades, com tantos aplicativos, com tantas coisas. Se você não sabe usar, é como se olhasse para o celular de última geração ou para aquele carro mais top e tá ali numa estrada de terra em que não dá para você correr com aquele carro tão veloz, você fala, isso aqui não é tão bom. E pode ser que hoje você esteja duvidando de você
sentindo insegurança, muitas vezes se questionando com relação aos seus sonhos, com relação aos próximos passos da sua vida, com relação aos projetos que você tem e que às vezes você fica, será que realmente dá certo? Né? E aí vai acumulando mais conhecimento, vai buscando mais e parece que nunca é a oportunidade perfeita, sendo que a oportunidade perfeita não existe, somos nós que criamos ela, né, para a nossa vida. Então é essencial você... E é isso que eu quero trazer aqui para vocês, você começar a olhar para esse painel de controle, né, que existe ali dentro, que é trazido ali no Divertidamente, para que você comece a perceber as gravações, as emoções que existem aí dentro. E esse é o primeiro ponto que eu quero trazer com relação à animação. Isso tem tanto no primeiro quanto no segundo desenho. O que é essa animação? Eu tô tão empolgada para fazer a live, para falar sobre isso, que acabei esquecendo de fazer os alinhamentos com você. Lembra de clicar aqui no aviãozinho e compartilhar para que mais pessoas possam assistir esse conteúdo da nossa live de hoje. Tiver fazendo sentido para você, tá tendo insights, tá se conectando com a informação, clica aqui no coraçãozinho para eu saber, para a gente poder interagir, porque também é uma forma do Instagram entender que esse conteúdo é importante para você, tá? Porque às vezes a gente, isso, mas tá falando só de um desenho. Existe uma profundidade muito grande nisso, é justamente isso que eu quero trazer. E quanto mais pessoas puderem aproveitar esse conteúdo, mais leveza a gente tem no mundo, mais resultados a gente tem no mundo. A gente tá muitas vezes acostumado a compartilhar fofoca, notícia ruim, mas a gente precisa aprender a ter essa corrente do bem de compartilhar coisas positivas. Então compartilha aqui com pelo menos 3 pessoas. Vamos lá. Primeiro ponto importante com relação ao Divertidamente, que tem nos 2 desenhos. Quem aqui já assistiu, coloca eu aqui nos comentários, pelo menos um dos 2. Dentro do desenho, né, dentro ali da cabeça da Riley, o que acontece? Não sei se vocês lembram que tem pequenas estantes que tem aquelas bolinhas, que são as memórias dela, né? Memórias com os pais, memórias da escola, memórias com os amigos, enfim, vão sendo armazenados ali dentro dela. E é justamente isso que acontece também com a gente. E que é importante você começar a ter essa percepção, porque grande parte das pessoas são muito visuais, né? Então, muitas vezes assistindo a animação te ajuda a entender o seu funcionamento internamente. Então, você também tem essas bolinhas, essas gravações, essas memórias registradas aí dentro. E de acordo com a situação que você vive no seu dia a dia, seja nas suas relações, seja no seu trabalho, seja com o seu negócio. Até ontem, né, eu postei uma mensagem falando sobre isso, sobre o quanto é importante você cuidar do seu CPF, se cuidar enquanto pessoa física, porque se as suas feridas emocionais, se o seu painel de controle tá ali fora de controle, tá ali a ansiedade, né, que veio no Divertidamente 2 tomando conta, o que acontece? Para quem tem o seu negócio, o seu CNPJ, para quem tem sua carreira trava. Porque a nossa carreira, o nosso negócio é reflexo de como a gente cuida de nós também internamente. Então, se internamente você não tá olhando para essas gravações, se internamente você não se valoriza, se muitas vezes foi o que aconteceu comigo durante muito tempo, você tá deixando de olhar para si só acumulando e acumulando mais conhecimento, ou mais trabalho, mais atividades, era de uma forma inconsciente um jeito de eu não olhar para mim. Então é importante que você entenda que dentro de você tem todos os registros de tudo que você viveu. Mesmo que racionalmente, que conscientemente você não tenha essa memória. Mas existem registros aí desde quando você estava lá no útero da sua mãe. Em que o seu mundo era o útero materno. Então, de acordo com o que ela vivia, de como ela se sentia, enfim, foram criados já esses registros dentro de você. E esses registros trazem tanto talentos, né? Por exemplo, o talento de se comunicar, o talento de ser uma pessoa mais ágil, o talento de criar coisas incríveis, como traz feridas também, né? Da sua criança se sentir sozinha, se sentir abandonada, se sentir um peso e por isso ter medo de incomodar. Então tudo isso vai sendo registrado. E aí o que acontece no seu dia a dia?
entrou ali em um trabalho novo, conheceu uma pessoa nova, tá com um projeto e não tá conseguindo colocar em prática, ou acabou de ter aquela ideia e não consegue colocar nem no papel. O que acontece na hora que você tem essa ideia, na hora que o seu eu adulto acessa essas informações, vai para algo novo, né? Começa a se conectar com algo novo. Dentro de você, o seu painel ali de controle vai buscar os registros que tem, as bolinhas que tem ali na estante, as memórias que tem, para saber como lidar com determinada situação. Só que aí o que acontece? Se você não olhou para as suas feridas emocionais, para os registros que existem aí dentro de você, e muitas vezes registros e medos que vêm passando de geração para geração dentro da sua família, para não precisar lidar com essa dor, você às vezes procrastina os seus projetos, fala que não tem tempo, mas na verdade não está colocando aquilo como prioridade. Você acaba realmente sabotando a sua vida de alguma forma. Por quê? Para não precisar lidar com aquela gravação, com aquela bolinha ali de dor. E dentro do Divertidamente 2, é justamente isso que acontece. Mas é só um pedacinho, tá, gente? Eu não vou contar a final, não vou contar nada, mas eu acho bom trazer algumas informações, inclusive para você prestar atenção se você não assistiu. Quem assistiu o 2, me conta aqui, ou clica no coraçãozinho para eu saber. Vamos lá, primeiro o Divertidamente 1, traz as emoções, né, as nossas emoções básicas, então traz alegria, tristeza, medo, raiva e nojo, que todas essas emoções a gente tem dentro de nós, e é muito importante entender, né, até principalmente com relação ao medo, que o medo ele é uma emoção básica. Tenho inclusive gravado no feed uma live que eu fiz sobre medo, que eu recomendo fortemente que você ajuste um tempinho aí na sua agenda para você assistir. Porque o medo, existem os medos reais, que é essencial a gente ter, né, para se proteger. O medo é importante para a nossa sobrevivência. Por isso que quando a gente vai por um caminho novo, independente de qual seja um caminho novo de mudança de casa, mudança de empresa, abrir o seu negócio, uma nova relação, mudança de país, enfim, em que liga um projeto novo, em que liga aquele sinal de alerta, que é o medo falando assim pra você, ó, toma cuidado que esse caminho a gente não conhece. Só que, e existem os medos reais, apareceu um bicho aqui, eu preciso me proteger. O que o medo faz com a gente? Ou a gente fugir daquela situação, sair correndo, quando a gente fala fisicamente, ou lutar contra ela. Quando são os medos que não são reais, que estão dentro de nós, que são medos gerados a partir das gravações do que a nossa criança viveu, ou a partir de gravações da nossa família, e que vai se passando de geração para geração, uma gravação, por exemplo, que grande parte das pessoas tem: o dinheiro é sujo, o que vem fácil vai fácil, quando o dinheiro trouxe injustiças, trouxe brigas em família, que o trabalho precisa ser duro, precisa ser pesado. Então, o que acontece? Quando vem algo novo, o medo vai ali olhar para aquelas gravações e muitas vezes trazer medos que na verdade não são reais, são para você não precisar lidar com as suas dores, mas que faz você fugir ou lutar. O que isso quer dizer? É onde você procrastina. E quando eu falo sobre procrastinar, não é sobre não fazer nada, é sobre se encher de um monte de coisas, mas que não te aproximam daquilo que você realmente deseja. É se ocupar com um monte de coisas. E aí aquilo que realmente é importante vai deixando para depois, porque aquele medo que não foi cuidado, né? E por isso que eu comentei nos stories, né? Ontem no nosso segundo encontro da mentoria, foi o momento justamente de cada pessoa que está ali na mentoria identificar o seu medo, trabalhar, aprender a lidar com o seu medo, com a frase que está registrada aqui dentro com relação ao medo, para que esse medo não tome conta, porque senão ou você vai na luta. O que é a luta? É aquele, mas eu faço com muito esforço, eu tô com tanto medo de uma forma inconsciente, o medo tá ali no seu painel de controle, que eu faço muito esforço, porque eu tô com medo de encarar realmente essa situação. É onde aquelas pessoas que estão sempre sobrecarregadas, sempre exaustas, que carregam o mundo nas costas, porque existe um medo de lidar realmente com uma vida mais leve, um medo de parar e respirar e se sentir inútil e não se sentir importante, medo das pessoas julgarem, medo do que vão falar, ou para fuga,
A fuga, o que que é? Justamente isso que eu trouxe, a procrastinação, o deixar sempre para depois, seja porque não tem tempo, porque não é o momento perfeito, porque isso aqui não é para mim, porque olha como outra pessoa é melhor, né? Porque a comparação. E no Divertidamente 2 vem uma outra emoção que é a inveja, e vocês vão ver que a inveja é bem pequenininha, porque a inveja nada mais é, gente, porque às vezes a gente vai falando sobre inveja e trazendo uma conotação pesada que você fala assim, ai, não tenho inveja, eu tenho inveja branca. Assuma quando você tem inveja, porque inveja nada mais é do que eu olho para aquela pessoa, eu desejo aquilo que ela tem, eu me comparo e eu me diminuo. A inveja está muito relacionada a essa insegurança, por isso que ela é pequenininha, eu me sinto pequena, então eu preciso fazer um esforço para conseguir algo, para conquistar algo, para que as pessoas me vejam, eu preciso fazer um esforço para que eu possa pertencer. Então, dentro da primeira animação, né, do primeiro filme, traz essas emoções que são básicas e que todos nós temos e traz a importância de cada emoção, inclusive da tristeza. E algo que eu vejo muito, principalmente do público aqui que me segue, que geralmente são pessoas que se cobram demais, que vivem na correria, que às vezes estão acumulando um monte de conhecimento e que às vezes esse conhecimento faz você se cobrar. Ai, eu senti culpa, eu tô me sentindo culpada por sentir culpa. Olha que doido, tô me sentindo culpada por sentir culpa. Eu senti medo, eu tô me sentindo culpada por sentir medo. Eu me senti triste, é errado eu me sentir triste porque com tanto de conhecimento que eu tenho. Não! Esse desenho ajuda inclusive você a entender que tá tudo bem se sentir triste. Que todos nós temos desafios, que tem dias que realmente a gente não tá bem e tá tudo bem. E traz a importância da tristeza para a nossa vida. E eu acredito que mais do que isso, não é só sobre a tristeza, é sobre a gente se permitir sentir. Porque às vezes pode ser que você já tenha se machucado tanto, se decepcionado tanto, se frustrado tanto, seja dentro das suas relações, seja na sua vida profissional, seja na sua vida financeira, que vai dando um medo tão grande de sentir tristeza, que você vai se anestesiando. Só que se você não se permite sentir, você se desconecta da vida. Então, no 1 traz justamente, inclusive, essa importância das nossas emoções, essa importância da gente se permitir sentir. E aí no 2, né, vem emoções novas e tão importantes também, né, que, como eu falei, vem a inveja, vem a ansiedade, vem a vergonha, e vem o tédio, né? Aquilo, ai, tô de saco cheio de tudo isso, né? Porque traz no 2 a Riley já adolescente, mas todos nós temos todas essas sensações dentro de nós. Então a gente vai, né, em um primeiro estágio, aquela criança, aquele painel em branco, que vai passando por tantas coisas e começa a ser desenhada os sentimentos, os registros dentro da criança. E um ponto muito importante, para quem assistiu, eu quero que você se lembre, para quem não assistiu e vai assistir, que você preste atenção, que dentro do Divertidamente 2, eu tenho até um bumerangue aqui, mas eu não sei se o bumerangue dá para compartilhar. Deixa eu ver se aparece aqui para mim. Aparece. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Tá aparecendo aí para vocês esse bumerangue? Me fala aqui nos comentários. O que acontece aqui? É um momento que eles estão todos abraçando, mas não tá aparecendo a arvorezinha. O que acontece? Dentro do Divertidamente 2, tem como se fosse uma arvorezinha de cristal dentro ali da mente da Riley, perto do painel de controle. O que essa arvorezinha representa? Ela representa as memórias da Riley. Então, conforme ela vai passando por situações, isso vai crescendo. E o que é isso cientificamente falando, né, racionalmente falando? Isso se chama caminho neural, que muitas vezes eu trago aqui para vocês, às vezes não dando nome aos bois, mas eu trago. O que é caminho neural, gente? O nosso cérebro, deixa eu pegar uma folha de caderno aqui, não tô com papel em branco, mas pode ser. Imagina que isso aqui é um papel em branco, tá? O nosso cérebro, ele vai criando caminhos. Então, quanto mais você está acostumado, mais ele vai reforçando esse caminho. Então, por exemplo,
quando você foi aprender a dirigir, que precisava trocar de marcha. Até então você não sabia. Ops, aprendi que eu preciso pisar na embreagem. Fiz de novo, fiz de novo, fiz de novo. Esse caminho é como se fosse... Sabe quando a gente tá em um gramado? Em um lugar que é gramado e em um ponto específico os pedestres passam. Então, naquele caminho em que as pessoas pisam, é mais fácil para você andar porque já foi feito ali para que você possa caminhar. Dentro da nossa mente funciona da mesma forma. Então, cada situação que você vive vai sendo registrada e aquela sensação, aquela ação que você mais repete, aquele caminho fica mais forte dentro da sua mente. E vai criando, vamos dizer, como se fosse essa árvore que tem dentro da mente da Hailey. Então, por exemplo, isso vale tanto para algo que é positivo, né? Por exemplo, eu tô falando aqui com vocês, eu não tô pensando como eu vou falar, como eu vou gesticular, o que eu preciso fazer, porque dentro de mim já tá registrado. Para vocês terem uma ideia, 95% das coisas que nós fazemos diariamente, seja de ações, decisões, comportamentos, são no nosso piloto automático. A gente não faz conscientemente. A nossa mente pega o que está registrado, pega essa arvorezinha, esses caminhos neurais que já está acostumado e vai no piloto automático. Sabe quando você vai dirigindo para sua casa e a hora que você percebe você já chegou e nem lembra o caminho que você fez? Ou quando você precisa ir para um lugar e a hora que você vê você está indo para outro que você está acostumado e aí você fala, putz, como que eu vim parar aqui? Porque está no piloto automático, está no caminho neural que o seu cérebro está acostumado. Por que nossa mente faz isso? Para economizar energia, para a gente também não bugar, né? Não entrar em conflito. Então, em 95% do tempo é no piloto automático e somente 5% é de forma consciente e racional. Por isso que é tão importante você cuidar do seu painel de controle, cuidar do que acontece com você internamente, para que inclusive no momento do piloto automático não seja com relação à dor. Dei um exemplo prático com relação a dirigir. Vou dar um exemplo prático de movimentos de dor que você pode estar repetindo. Se você lá na infância registrou, se sentiu abandonada, se sentiu sozinha, se sentiu excluída de alguma forma, o que sua criança entende para não precisar lidar com essa dor? Peraí, eu preciso ser perfeita, eu preciso agradar todo mundo, eu preciso fazer tudo por todo mundo, porque aí as pessoas não vão me deixar. Isso se chama estratégia de sobrevivência e isso não acontece de uma forma consciente. O que acontece na vida adulta? Qual que é seu piloto automático? A pessoa te pede A, você faz A, B, C e D e ainda acha que não foi suficiente. Você tem uma coisa sua para fazer, você deixa de fazer o seu para fazer pelo outro. A dificuldade de dizer não. A sobrecarga, porque muitas vezes aquela criança que se sentiu sozinha falou, nossa, a culpa é minha porque eu não fui tão perfeita. Vai se sentindo culpada, então vai aprendendo que precisa fazer um esforço para receber um pouquinho só. Isso também faz parte do piloto automático, desses caminhos neurais que foram construídos, dessa arvorezinha que foi construída dentro de você, dessas memórias que estão registradas. Enquanto muitas vezes você não olha para elas, a nossa mente tem a tendência muito a focar no negativo, né? Por exemplo, se você fez 10 coisas no seu dia, 8 foram incríveis, ótimas, e 2 não foram tão legais, ou 2 alguém falou assim pra você, Andréia, não faz desse jeito aqui, faz desse jeito que eu acho que fica melhor. Às vezes a pessoa falou até pra te ajudar, o que acontece? Você vai focar nessas 2 que não foram perfeitas, ou você tá super bem. Nossa, meu dia hoje rendeu. Entra na rede social e começa a se comparar. E aí, a hora que você tava ótima, já vai do 100 pro 0 de uma vez. Porque essa tendência a focar nesse padrão de dor. Então, é essencial você olhar para criar caminhos neurais, novos caminhos, novos registros dentro de você, ou para potencializar os registros positivos que existem dentro de você, para que você consiga realmente dar o seu melhor dentro da sua essência e não dentro das caixinhas que foram sendo construídas. E no Divertidamente 2 é muito interessante porque a alegria, o que ela faz, que é o que geralmente a gente tenta fazer com a gente. As memórias de dor, as memórias ruins, as memórias de tristeza da Hailey, ela começa a jogar longe do painel de controle, ela começa a jogar longe do armazenamento ali da Hailey. E em algum momento isso vira uma bagunça. Por quê?
Inclusive as memórias de dor que a gente tem fazem parte de nós. É por isso que eu sempre falo, né, que dentro da mentoria, o meu papel é ajudar cada pessoa a transformar cada dor em talento, em potência. Porque, de acordo com tudo que você viveu, você se tornou quem você é hoje. E eu tenho certeza que você que está aqui assistindo, que você que está aqui me ouvindo, em algum momento, ou pode ser que você esteja passando hoje, já passou por aquele dia que você considerou o pior dia da sua vida e que você superou. Então essa superação desse pior dia da sua vida te trouxe força, com certeza te trouxe muitos aprendizados, porque a vida, ela é uma escola. Se as mesmas lições, os mesmos desafios, as mesmas situações ou as mesmas sensações de dor estão se repetindo, é porque você não aprendeu a lição. Então é muito importante observar, e é algo que eu sempre faço comigo. A hora que tá acontecendo alguma situação, eu paro e falo assim, caramba, o que eu não tô vendo? O que a vida tá me ensinando? O que eu preciso aprender? Porque nós somos seres em constante evolução. Então, dentro do Divertidamente 2, traz muito também dessa informação de que, inclusive, aquilo que doeu faz parte, né? Dentro da sistêmica, a gente fala muito que tudo que a gente exclui se apropria de nós. Tudo aquilo que eu falo, principalmente com relação aos pais, né? Eu vejo muitos casos, principalmente dentro da constelação. Isso, não quero ser igual a minha mãe de jeito nenhum, a hora que vê tá igualzinho a ela. Não quero ser igual ao meu pai, a hora que vê tá igualzinho a ele. Porque tudo que eu rejeito, que eu tento excluir de alguma forma, se apodera de mim. Porque eu não aprendi a lição, eu tô querendo jogar fora, sendo que eu nem olhei, nem aprendi. Então, até os momentos desafiadores fazem parte, importam, pertencem. Até as suas sombras, aquilo que muitas vezes, né, dentro do Divertidamente 2, vem a vergonha ali, né, na Riley, e a vergonha é um boneco bem grandão, e a hora que tá com vergonha, ele pega, se esconde ali, deixa eu ver se eu tenho aqui, ele se esconde ali no capuz dele, porque é justamente isso que acontece, né, quando a gente sente vergonha. Ó, aqui dá pra ver bem ele, tá vendo? Esse cor de rosinho, o maiorzão de todos. Então, a vergonha, ela também faz parte. Muitas vezes a gente tem coisas que não parece tão perfeito, que a gente tem vergonha e que a gente quer esconder, que a gente quer excluir aquele tipo de comportamento nosso, mas que ele também faz parte. É claro que a gente pode evoluir, que a gente pode trabalhar internamente, que a gente pode se melhorar, só que não excluir. É entender que cada pedacinho seu faz parte de você, que pertence. Se hoje, por exemplo, né, falando com um olhar sistêmico, porque dentro da visão sistêmica, o que eu identifico? Que além ali daqueles bonequinhos que estão comandando o painel de controle da Riley, além daquelas bolinhas das gravações da memória de tudo que ela viveu, geneticamente a gente herda também memórias ancestrais, de dores, de medos, de talentos. Por isso que pode ser que hoje você fale assim, nossa, por exemplo, eu me comunico como minha mãe se comunica. Minha mãe sempre teve facilidade para se comunicar. Minha mãe, eu assim como minha mãe, gosto muito de estudar, de aprender, sou uma curiosa para o mundo. Como meu pai, eu sou muito comprometida com relação ao meu trabalho. Então a gente herda isso, né? Por isso que muitas vezes você vai no médico e fala, dentro da sua família tem tal doença? Porque herdamos também. Então eu imagino que dentro de nós, além dessas memórias, existem memórias ancestrais, que é importante serem vistas, serem trabalhadas, porque muitas vezes de forma inconsciente, até por não conhecer a sua história e a história da sua família, você acaba repetindo padrões de dor, porque estão registrados aí dentro de você. Tá fazendo sentido? A gente já vou começar a fechar pra gente finalizar, e à noite a gente tem live também. Então, pontos importantes que a gente falou até aqui, sobre a importância das nossas emoções, de acolher cada uma delas, que a tristeza também tem o seu lugar, do medo, de perceber o que é medo racional, o que não é, né? E depois na live sobre medo eu falo mais sobre isso, sobre o caminho neural, né? E comece a perceber que caminho, que piloto automático que está regendo a sua vida hoje, que padrões que têm se repetido na sua vida hoje, sobre muitas vezes o medo te fazer procrastinar,
né? E a procrastinação nada mais é do que um medo de se frustrar ou do que a sua criança ferida que está tomando conta da sua vida, né? Porque o adulto vai lá, faz, arrisca, mas a criança ferida que às vezes tem medo do julgamento, medo de desagradar, medo de ouvir, eu te avisei que não era por aí, acaba deixando para depois. Então a gente falou sobre esses caminhos que vão sendo criados dentro da nossa mente e o quanto, inclusive, os desafios fazem parte e nos fortalecem e nos torna quem nós somos. O quanto é importante cada parte de nós, inclusive a nossa sombra, não somente a nossa luz, porque o que seria da luz sem a sombra? E eu quero trazer para você, né, e falei também sobre, foi trazendo um pouco de uma forma bem sucinta a questão da ancestralidade. E eu quero falar sobre a personagem que todo mundo tá falando ali dentro do Divertidamente 2, que é a ansiedade. Eu quero que vocês observem a carinha dela, né? O formato da ansiedade. E repara que a ansiedade, ela não tem nariz. E pode ser que você já tenha visto algumas pessoas falarem sobre isso e tá tudo bem. E o que acontece? Por que essa ansiedade não tem nariz? Quando estamos ansiosos, a gente não respira. Na verdade, a gente não respira da forma adequada. Em grande parte do tempo, a maioria das pessoas hoje está tão acelerada que desaprendeu a respirar. Inclusive, nas palestras, tudo que eu vou fazer em empresas, dentro da mentoria, eu vou ensinando algumas formas também para respirar. E eu falo assim, no começo, faz umas 5 vezes no máximo, pode ser que te dê tontura, porque você desacostumou a respirar direito e vai aumentando aos poucos. Por quê? Quanto mais a ansiedade está ali no controle da sua vida, a ansiedade vai trazer o que junto? O medo. Porque a ansiedade nada mais é do que o excesso de futuro, do que a preocupação com o futuro, e eu criando 1001 possibilidades daquilo que pode dar errado na minha vida. E o que acontece nesse momento? A respiração, que deveria ser de uma forma fluida, então eu inspiro, eu expiro, vai ficando cada vez mais acelerada. Por isso justamente que a ansiedade não tem nariz, porque principalmente quando a pessoa está em meio à crise de ansiedade, ela não respira direito. E o que acontece, que eu vejo muito, às vezes algumas pessoas até me mandam mensagem, isso eu estava ansiosa, não sei o que, foi respirar. Gente, não é para se cuidar, para cuidar da sua saúde mental, da sua inteligência emocional, desses bonequinhos do Divertidamente, das memórias ancestrais, só quando você está em crise, só quando as coisas desandaram totalmente. Aí dá para cuidar? Dá, mas é um processo mais dolorido. Você olhar para você, cuidar do seu painel de controle, é um processo diário. Porque diariamente você precisa da sua saúde mental, de inteligência emocional, de inteligência e visão sistêmica para a vida. Senão é como se você tivesse acabado de tomar banho, entrasse na lama de novo, a hora que a lama já tá aqui que você fala, preciso limpar. Não é assim. É um processo diário, é perceber diariamente, muitas vezes, em pequenas ações. Se, por exemplo, no seu dia a dia, as pequenas ações você faz pela metade, desde encher um copo de água, não espera chegar até o final e aí já para, que informação que você está mandando para sua mente, que caminho que está sendo criado dentro de você? Eu aceito menos do que o cheio. Para mim, parar na metade já tá bom. E aí, provavelmente, você vai repetindo esses padrões na sua vida. Eu vou caminhar 40 minutos. Chegou no 39 e parou. Eu não preciso concluir nada. Parar, chegando perto do final, tá bom. Você vai repetindo esses padrões. Eu não me posicionei, eu não respondi tal coisa, porque, sei lá, tava com medo, né? Na verdade, aquela criança, que filha de pais rígidos, com medo dos pais brigarem. O que dentro de você vai tá ali registrado? Procrastina sempre. Depois eu faço isso, depois eu respondo aquilo, depois aquilo outro. Vai registrando informações dentro de você. Então, esse processo de tomar consciência, de observar, de entender, de respirar, é um processo que é diário para você olhar para você. É claro que é importante. Eu sei que tem muitos terapeutas também que me seguem aqui, muitos terapeutas que eu atendo para ajudar dentro desse processo e, consequentemente, dentro da carreira, né, do próprio negócio, que precisa também tomar um cuidado para que o autoconhecimento, para que as informações não dominem sua vida.
Ai, porque agora eu não tô respirando. Ai, o que eu preciso olhar? Ai, que não sei o quê. Também não é pra tanto. Todo excesso esconde algum tipo de falta. Mas é essencial que vocês comecem a observar, acolher as emoções, acolher as suas histórias, acolher as suas sombras, aprender a respirar e entender que não é um passe de mágica, que é um processo diário. É como se você fosse tirando camadas da cebola, né? Eu sempre falo, gente, eu não vou trazer aqui 3 fórmulas mágicas. É um processo. Aqui dentro da live eu trago a consciência. É um primeiro passo. Quem quiser realmente assumir um compromisso, aprofundar, o adulto vai dar o próximo passo. O adulto, ele investe nele mesmo. E aí a gente aprofunda, olha e trabalha. Então é importante você começar a ter essa consciência e a partir, para quem for assistir o Divertidamente 2, observa, para quem já assistiu, comece a internalizar e perceber como que tá o seu painel de controle hoje. Pode ser que a ansiedade está tomando conta e você nem nomeou ela como ansiedade, porque ficar na correria, fazer 500 coisas ao mesmo tempo, tá aqui já tá pensando no que vai fazer depois, é a ansiedade também que tá aí. Pode ser que não naquela crise de ansiedade que muitas pessoas, né, têm postado o vídeo do momento da Hailey tendo a crise de ansiedade, tendo justamente a dificuldade para respirar, porque a ansiedade faz parar e é onde muitas pessoas têm aquele aperto no peito, tem aquela dor no peito, enfim, porque a preocupação é tão grande lá na frente que eu parei de viver agora. Então comece a observar como tem sido o seu dia a dia. Você tem olhado para você ou você só tem olhado para os outros? Ou você só tem focado no racional? Ou você está tão focado em fazer, né? E nós mulheres somos aprendendo a muitas vezes desconectar do nosso feminino, que é isso que nos permite sentir, se conectar com a gente, e virar uma máquina, um robô de fazer e não se permite sentir, você se desconecta da sua própria essência. E aí é onde cada vez mais você vai duvidar de você. E pode ser que não fique claro. Eu, por exemplo, era aquela pessoa que sempre fui um trator para fazer as coisas, mas fazia acontecer. Só que internamente eu sempre tinha minhas inseguranças. Eu não me posicionava, eu muitas vezes não falava aquilo que eu desejava. Atrás daquela armadura de eu sou, como que fala? Inatingível. Atrás da armadura de cada mulher de inatingível não acesse esse lado meu porque eu tenho medo de me machucar de novo. Não acesse esse meu lado porque meu maior medo é me permitir ser vulnerável, é baixar a guarda. Quando na verdade o maior ato de coragem é você lidar com as suas emoções. Não adianta você querer buscar fora, querer inverter a ordem, olhar para a carreira, olhar para o negócio, olhar porque a culpa é de fulano, de ciclano, enfim. Se você não olhar para você, se você não olhar para o seu painel de controle, porque todos nós também temos. Então a reflexão que eu quero trazer aqui para essa live é justamente para que você comece a observar. E eu sei que a animação, por trazer essa coisa mais lúdica, mais visual, pode te ajudar nisso. Então observa. Assiste, abre o seu coração, perceba que caminhos que a sua mente está condicionada a fazer. Conheça a sua história, conheça a história da sua família, dos seus ancestrais. Você pode estar repetindo padrões sem se dar conta. E dentro do atendimento da constelação eu vejo isso diariamente, quando uma pessoa está racionalmente direcionada para um lugar, mas emocionalmente o coração, a alma dela está olhando para outro. O painel de controle está todos os bonequinhos de costas. E é importante tomar essa consciência. Para quem quiser também mais informações, agendar o seu horário para a sessão de constelação, manda mensagem que eu te passo todos os detalhes, que justamente o papel da constelação é onde você traz um tema, uma questão específica que você queira trabalhar, de uma situação que está se repetindo, que está travada, seja emocionalmente falando, seja financeiro, seja carreira, seja relações, para a gente identificar o que está acontecendo aí dentro do seu painel de controle, para onde a sua alma, o seu coração está olhando, que não é para onde o seu racional está olhando. Porque a gente sabota a nossa vida. A vida que cada um de nós está vivendo hoje é fruto das escolhas que nós fizemos. Mesmo que essas escolhas tenham sido inconscientes, mas elas foram de acordo com os registros, com as bolinhas, né? Como fica ali dentro da Hailey, seja das memórias
da nossa vida, dos registros desde o útero materno até hoje, até o movimento de amor interrompido daquela criança que não pôde receber o leite materno, que não recebeu um colo, enfim, quanto registros ancestrais, memórias do nosso sistema familiar. E quanto mais você toma consciência, e mais do que isso, porque só tomar consciência não resolve, quanto mais você lida e faz os movimentos necessários, mais você vai se libertando e mais você vai sendo protagonista da sua história e conseguindo orquestrar cada bonequinho devidamente e entender que cada um deles faz parte. Mesmo que às vezes você queira esconder a sua sombra, ela também faz parte. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, de uma pessoa que sempre se cobrou pra ser perfeita, que sempre se cobrou pra ser a melhor aluna, que sempre se cobrou pra ser a melhor colaboradora, que sempre se cobrou pra ser melhor em tudo. Primeiro, pra quem se cobra demais, é pesado absurdamente. E eu já convivi com muitas pessoas que queriam passar, ou que muitas vezes em rede social passam uma imagem de perfeição. Ser perfeito é chato. Distancia as pessoas. Imagina que está conversando com uma pessoa que fala que sempre está tudo lindo, que é Alice no País das Maravilhas. As nossas vulnerabilidades conectam. E não é sobre reclamar, ficar reclamando. Ixi, algum alarme disparou. E não é sobre ficar reclamando da vida, né? Porque quem reclama, quem só se vitimiza, não quer solução, né? Quer focar ali que as coisas estão dando errado, muitas vezes quer ser visto até hoje pelos pais. Mas é sobre entender que todos temos nossos desafios, todos temos habilidades em algumas coisas e dificuldades em outras, e que tá tudo bem. E que também nós temos pontos cegos com relação a nós, né? Para quem tá nesse mundo do desenvolvimento humano, do autoconhecimento, a gente não dá conta de lidar com as nossas próprias questões. Eu, quando preciso, agendo um horário com um profissional para poder me direcionar. Porque eu sei que tem coisas que, pela minha estratégia de sobrevivência, eu vou querer o quê? Esconder. Então pare de se cobrar absurdamente, de se culpar, de querer carregar o mundo, de que... Percebe como a ansiedade vem? Que eu não consigo nem respirar a hora que eu falo essas coisas. Observe o seu painel de controle. Observe os registros internos que tem aí dentro de você. Observe a história da sua família e perceba se você não vem repetindo padrões. Seja padrões de escassez, seja padrões de agradar todo mundo, de carregar o mundo nas costas, seja padrões de sentir culpa. E quando eu falo escassez, não é só financeira. Pode ser escassez de saúde, escassez de relações, escassez de ter um tempo para você. Observa e começa a se acolher, se olhar com carinho, se permitir sentir, tá? Quem quiser depois me manda no direct, compartilha como que foi assistir Divertidamente, se você teve essas percepções também conforme foi assistindo. Nos stories eu falei sobre o encontro que a gente teve ontem dentro da mentoria Leveza e trouxe alguns insights para vocês, inclusive tem uma caixinha de perguntas lá, aproveita para mandar sua pergunta, seu desafio, a sua trava, que aí eu vou responder algumas ao longo do dia ou até amanhã para vocês. Quiser aprofundar, entender especificamente seu caso, trabalhar especificamente seu caso, manda direct, que aí eu falo sobre a sessão de constelação, a gente agenda o seu horário. E hoje, às 9h30 da noite, a gente tem mais uma live e eu vou falar que tá muito conectado com o que a gente falou aqui, tá? Eu vou falar sobre fechar ciclos. E ciclos, mais uma vez, não é só sobre relacionamento amoroso, não é só sobre carreira e não é só sobre racional de sair dali e resolveu, não. São questões emocionais. E muitas vezes os ICs da vida que você tem guardado, muitas vezes não, se existem ICs que você ainda está guardando ou projetos que estão na gaveta que você está arrastando por anos, são mais ciclos, mais pesos que você vem carregado e que fazem você sabotar a sua vida. Eu vou falar sobre isso hoje, 9h30 da noite. Te espero na nossa live. Manda sua pergunta, seu comentário lá na caixinha. Te vejo à noite. Tchau, tchau!